saberia me dizer o que essas cartas têm em comum? Se sim, então parabéns, você é outro viciado em Yu-Gi-Oh! Se não, permita-me explicar. Power Creep é o conceito intrínseco a qualquer TCG de expansão contínua. É o conceito que as novas cartas e mecânicas sempre vão ser mais fortes que as antigas. Isso é o que aquelas duas cartas têm em comum. Elas já foram consideradas meta em seus respectivos formatos. E esse bicho aqui já foi considerado tão importante quanto esse. Você pode ver claramente o que eu me refiro a Power Creep e a evolução de Yu-Gi-Oh! Comparando elas duas. Mas se a tendência é sempre sair conteúdo e esse conteúdo for melhor que o anterior, como esses jogos lidam com isso? Bom, depende do jogo. Magic e Pokémon adotaram a prática de set rotation. Para simplificar, todo ano 4 sets novinhos são lançados e os 4 mais antigos saem de cena, fazendo com que as cartas lançadas nesses sets anteriores não sejam mais válidas para os torneios oficiais. Isso serve para que o jogo se mantenha balanceado e que nenhuma carta que seja considerada injusta fique lá por muito tempo. Mas relaxe que todas as cartinhas não simplesmente vão pro lixo depois disso. Há diversos formatos em Magic que provavelmente essas cartas mais antigas continuam válidas. Então mesmo que elas não sejam legais no Standard, elas ainda podem ser usadas em outros torneios, ou na mesa da tua cozinha mesmo. E como Yu-Gi-Oh! Lida com seu Power Creep? Simples! A Konami não dá bola e tu lide com isso. Brincadeira! Diferente de Magic, todas as cartas que saíram no TCG podem ser usadas independente da época das quais foram lançadas. Então você pode pôr aquele renunciado do deck do Pegasus no seu deck sem problemas. Com isso em mente, Yu-Gi-Oh! Depende da banlist, que é atualizada de meses em meses. A banlist nada mais é que uma lista que diz quais cartas e cópias podem ser usadas nos torneios. Se uma carta é muito forte, ela é banida ou limitada. Outra maneira que a Konami lida com Power Creep é dando suporte a decks mais antigos. Então se você ainda tem aquele Blackwing, Dark World ou Heroes cansados, que estão quase morrendo, tenha em mente que sempre é uma chance deles receberem novos suportes. Mas isso só vale se você for popular, se tu não é, tu é só esquecido mesmo. Mas agora, com todas essas práticas em mente, que no final são só pra vender mais carta mesmo, o Power Creep de Yu-Gi-Oh! Está sob controle e você não vai ter que se preocupar em encarar combos que simplesmente te impedem de jogar? Não! A banlist não é eficiente para manter a curva de poder dos decks mais modernos. Isso se deriva de como a Konami vende seus produtos. Imagine o seguinte, que a Konami você tem a difícil missão de vender a mais nova coleção de papelões coloridos. Mas as pessoas que você quer que compre seus produtos já estão satisfeitas com seus decks. Então ela faz uma das duas coisas. Ou ela quebra as pernas do teu deck pondo grande parte dele na banlist, ou fazendo o que é mais comum recentemente, lançando algo mais forte. É só você reparar na história do metagame. Conforme o tempo passa, cartas mais fortes são lançadas, novas invocações são inventadas, arquétipos aparecem e os combos ficam cada vez maiores. E eles perceberam isso, assim criando as Hate Traps, e conseguiu da mão do jogador parar os combos dos oponentes. É legal isso, né? O jogo está se tornando muito focado em combo, vamos fazer um counter para isso. Mas é a Konami que estamos falando. Nossa, a Ashe é muito forte, né? Ela não te deixa tu completar seus combos, então saca só isso. A Khaled by the Grave acaba com meus counters, meu oponente sempre completa os combos deles. Que coisa, né? Então saca só isso. Impermanência é muito forte, eu não tenho resposta pra ela. É mesmo? Então saca só isso. Fazendo assim um recurso criado para combater as consequências do constante Power Creep, ter seu próprio Power Creep. Isso acabou levando o jogo a se focar em quem vai primeiro e põe sua carta de Omni Negate na mesa mais rápido. E eles tiveram que inventar um monte de coisa simplesmente para caso tu vá túnel 2. Chegou a um ponto onde cartas armadilhas que eram capazes de causar um terror psicológico no seu oponente são consideradas muito lentas. O simples ato de setar e esperar um turno se tornou uma ideia absurda. As únicas armadilhas que vê jogo hoje em dia são aquelas que afetam a partida como um todo. Elas simplesmente dizem que parou e é isso aí. Se continuar desse jeito, as próximas cartas armadilhas só vão ser relevantes se elas deixarem você dar um tiro no seu oponente. Mas logo a Konami faria uma carta que daria counter nisso daí. E tudo isso nos leva ao formato atual, o que muitos jogadores estão dizendo ser uma belíssima merda. Castila que o diga. Com os Tearlaments, não era seu turno, era o nosso turno, mas tinha um turno. Com Castila simplesmente não tem. Lembra quando você precisava das matérias do XZ para ativar seus efeitos? Conceito estranho, né?
Power Creep de Yu-Gi-Oh! Sempre foi algo reconhecido pela comunidade, mas pelo menos tinha um período relativamente grande para cada onda dessa síndrome de Dragon Ball, mas agora parece que está cada vez mais rápido. Isso está afastando muitos jogadores de torneios, porque até eles reconhecem que o nível desses decks é absurdo. Alguns estão até se refugiando em outros jogos. Eu faria o mesmo, mas o único outro TCG que eu curto de verdade meio que tá morto. Isso leva a uma velha discussão. Como resolver isso? A Konami, percebendo as lambanças que ela tá fazendo, tentou lançar outras formas de jogar Yu-Gi-Oh! É meio que elas não resolvem o problema, resolvem? Então o que? Limitar Special Summon? Aumentar pontos de vida? Introduzir Set Rotation? Mais suportes para cartas antigas? Bem, tudo isso me lembrou de uma situação relativamente similar que aconteceu com o Magic lá por 2008, chamado a Nova Ordem Mundial. Basicamente, Magic ficou muito complexo para novos jogadores, então eles simplesmente simplificaram. Não mudando o jogo em si, mas sim como eles faziam o game design, ficando assim mais cientes do que era lançado e como afetava o jogo. Talvez a Konami precise de sua própria nova ordem mundial, quebrando as pernas de alguns decks com a banlist e tendo mais consciência do que eles vão lançar no futuro. Eu não sei como isso funcionaria, mas uma coisa que eu sugiro é: faça os efeitos terem custo! Tá vendo essas cartas aqui? Todas elas de uma maneira ou de outra faz com que os efeitos delas não sejam roubados, pois elas também têm a chance de te ferrar. Faça com que esses campos absurdos que aquele que for turno 1 tenha algum custo de ativação, para que ele tenha que pensar antes de negar qualquer coisa. Imagina a Palusa, mas você tem que pagar 2.000 pontos de vida, ou banir cartas da tua mão com face para baixo, fazendo que ele tenha que pensar antes de gastar esses recursos que poderiam ser usados de outra maneira, não simplesmente deixando ele ter Omni Negate no campo e fique por isso mesmo. Bom, eu acho que por hoje é isso. Todo TCG um dia vai morrer, mas se continuar desse jeito, Yu-Gi-Oh! Vai primeiro. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. E bem, se você realmente não quiser mais lidar com Quest Tier ou o que vier a seguir, uma dica: vai jogar Magic, vale mais a pena.